Parte 1. Ela expôs meu segredo na internet e tudo mudou na escola. Era só uma brincadeira, diziam, mas às vezes é exatamente numa brincadeira que você perde sua paz, ou pior, sua identidade. Tudo começou no segundo semestre do terceiro ano. Isadora não era exatamente popular, mas também nunca foi invisível. Tinha aquele tipo de beleza que crescia com o tempo. Olhos escuros, voz calma, um jeito meio distraído, mas profundo. Era a garota que preferia observar do que ser vista, até que um nome mudou tudo. Helena. Helena era o oposto. Influencer da escola. Loira de farmácia, corpo de academia e um sorriso calculado como feed de Instagram. Ela sabia manipular os olhares, os likes, as narrativas. E foi num desses momentos aleatórios entre aulas de filosofia e stories no banheiro feminino que as duas se aproximaram. O que começou com comentários bobos, adorei sua blusa, você escreve bem, virou mensagens privadas no direct. Depois, trocas intensas no WhatsApp. E quando Isadora percebeu, já estava contando tudo para ela. Sobre o medo de não se encaixar, sobre a sexualidade ainda não resolvida, sobre a atração secreta por outra garota da sala. E principalmente sobre Esther. Esther era delicada como o silêncio antes do beijo. Sorria pouco, mas quando sorria era como se o mundo ficasse menos pesado. Isadora, claro, jamais teria coragem de dizer o que sentia, mas falou tudo para Helena. Detalhes, fantasias, medos, emoções, tudo entregue como num altar invisível. E Helena parecia ouvir, sem julgar, até incentivar. Dizia que entendia, que não era errado, que ela tinha que se permitir. Isadora começou a confiar, começou a se abrir mais, começou a se entregar. O erro? Esquecer que em um jogo onde um lado se desnuda, o outro pode estar apenas armando a câmera. Era uma quarta-feira cinza quando tudo aconteceu. A escola estava mais agitada do que o normal, risadinhas, celulares na mão, sussurros no corredor. Até que uma amiga chegou com o rosto pálido e a voz trêmula. Isa, você viu o grupo da escola? O coração disparou, mãos frias, um pressentimento rastejando por dentro. Ela abriu o celular. Um print do chat com Helena. Todas as mensagens íntimas, as confissões, as palavras exatas tiradas do contexto e jogadas ali, no grupo com mais de 100 pessoas. Uma legenda em caixa alta, a nova sapatinha da escola, apaixonada pela Santa Esther, CMJ, entre emojis. O chão sumiu, o peito afundou, o mundo se calou, menos as notificações. O pior não era só a exposição, era o fato de ter sido Helena, a única pessoa em que confiou, a única que sabia. Mas por quê? Isadora não chorou no momento, nem gritou, só sentiu o corpo entrar em modo sobrevivência. Cada olhar nos corredores agora doía, cada riso parecia ser dela, cada silêncio era um julgamento disfarçado. E no meio disso tudo, um novo sentimento nasceu. Raiva. Mas uma raiva calma, cirúrgica. Aquela raiva que não grita, apenas observa e prepara. Parte 2. A ferida virou plano e o plano virou armadilha. Naquela noite, Isadora não dormiu. O rosto no espelho parecia mais velho, mais frio, como se tivesse amadurecido à força. Na tela do celular, as mensagens continuavam chegando. Algumas com pena, outras com escárnio, a maioria com silêncio disfarçado de "tô aqui para você", mas nenhuma de Helena. Nenhuma. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma justificativa, nenhum sinal de arrependimento. Era como se a traição tivesse sido programada, calculada, como se Helena quisesse exatamente isso. Vê-la quebrada. Isadora ficou em silêncio por 2 dias. No terceiro, voltou à escola. Cabeça erguida, rosto limpo e olhos que não procuravam mais aprovação, procuravam estratégia. Ela sabia que a vulnerabilidade tinha sido usada como fraqueza.
Agora, queria transformar isso em força. No intervalo, caminhou direto até Esther. Foi como atravessar um campo minado. Os olhares a cortavam, os cochichos a cercavam, mas ela não parou. Só parou diante da menina que até então tinha sido apenas um desejo não dito. "Posso falar com você?" perguntou, sem tremor na voz. Esther hesitou, mas assentiu. Foram até um canto mais vazio do pátio. "Eu sei que você viu o que aconteceu, e eu não espero que você sinta nada por mim. Mas o que foi exposto era real, não era piada, e não era para ninguém ver." Esther permaneceu em silêncio. O olhar era enigmático, mas não cruel. Ela respirou fundo. "O que fizeram com você foi nojento. Ninguém tem direito de transformar sentimento em escândalo, ainda mais alguém em quem você confiava." Aquela frase ficou ecoando dentro da Isadora, o dia todo. Mas algo ali ainda doía mais. Por que Helena tinha feito aquilo? E a resposta não estava longe. Na semana seguinte, a escola anunciou os indicados para a vaga do Grêmio Estudantil. E adivinha quem estava liderando a chapa? Helena, a mesma que usava o discurso de inclusão, representatividade, empatia, a mesma que ganhava aplausos por discursos bonitos em vídeos no Instagram, a mesma que usava a confiança de uma colega como combustível para engajamento. Agora fazia sentido. Isadora não queria só vingança, queria expor o tipo de pessoa que Helena realmente era e mostrar que quem manipula a verdade, uma hora se perde na própria mentira. E foi aí que ela traçou o plano. Começou a se reaproximar, sutilmente. Comentava nas fotos, curtia as publicações, mandava mensagens inocentes, como se tivesse superado tudo. Helena, vaidosa como era, caiu como mosca. Ela gostava de se sentir perdoada, superior, especial. O reencontro aconteceu 2 semanas depois, na lanchonete perto da escola, as duas sentadas frente a frente, com um sorriso leve, e Helena achando que ainda controlava o jogo. "Eu queria entender por que você fez aquilo", disse Isadora, com os olhos fixos. Helena sorriu, debochada. "Ah, Isadora, você é intensa demais. Eu só achei que ia ser engraçado. Você estava se apaixonando por uma garota hétero. Estava se iludindo. Alguém precisava te dar um choque de realidade." Silêncio. Isadora respirou fundo. "Entendi." E ligou o gravador do celular dentro do bolso. Aquela frase era tudo o que ela precisava. No dia seguinte, o áudio vazou, mas não nos grupos de fofoca. Foi enviado anonimamente para o coordenador da escola, para o conselho estudantil e, discretamente, para Esther. Em menos de 48 horas, a chapa de Helena foi desclassificada por comportamento antiético. O vídeo do discurso dela, onde falava de empatia, foi invadido por comentários chamando-a de hipócrita. A persona pública ruiu e a garota perfeita desmoronou, sozinha. Isadora não disse nada publicamente. Não precisava. A justiça silenciosa tem mais impacto do que 1000 gritos. Mas ainda havia algo que ela não esperava. Esther. Naquela mesma semana, ao final da aula, Esther se aproximou. Olhou nos olhos de Isadora e disse: "Você não é emocionada. Você é corajosa." E sorriu. Dessa vez diferente, com ternura, com outra coisa no olhar. Algo que Isadora até então só tinha sonhado. Parte 3. Você tem certeza que quer saber quem eu sou quando ninguém está olhando? Depois da queda de Helena, a escola nunca mais foi a mesma. Os corredores que antes pareciam claustrofóbicos agora soavam mais largos. Os olhares que antes pesavam agora se desviavam com respeito. E Isadora, antes o alvo de piadas, agora andava em silêncio, mas com um novo tipo de presença. Não era popular, era algo mais perigoso, intocável. Mas o que mais a confundia não era o poder recém-descoberto. Era Esther. Desde o dia da conversa, ela começou a aparecer mais. Sentava perto na aula de história, esperava no portão, mandava mensagens curtas, mas intensas, como se cada palavra tivesse sido medida com precisão cirúrgica. E Isadora?
estava se perdendo. Não no clichê da paixão adolescente, mas numa zona de tensão, onde o medo e o desejo pareciam irmãos gêmeos. Ela não confiava em ninguém desde Helena, mas não conseguia evitar. "Você acha que pode confiar em mim?" perguntou Esther, uma noite, enquanto as duas caminhavam pela rua deserta depois da aula de reforço. "Acho que não sei mais o que é confiança." Esther sorriu de canto. "Confiança não é o que você sente, é o que você arrisca mesmo sentindo medo." O silêncio entre elas era denso, cortado apenas pelos passos no asfalto e o som abafado dos próprios pensamentos. Isadora parou. "Por que você se aproximou de mim?" Esther hesitou. Olhou nos olhos dela, depois desviou. "Porque eu me vi em você, mas também porque eu quis." A tensão entre elas era palpável. Não era só sobre atração, era sobre identidade, sobre trauma, sobre o que cada uma escondia para sobreviver. Isadora, no impulso, tocou a mão dela. E foi ali, naquele toque silencioso, que o mundo ao redor parou. Mas também foi ali que começou o colapso. Nos dias seguintes, a aproximação entre as duas começou a virar assunto. Sussurros, insinuações, gente demais querendo transformar o que era íntimo em espetáculo, de novo. E o pior, uma nova conta anônima surgiu no Instagram, com prints, com teorias, com fotos antigas, algumas claramente hackeadas, outras, talvez, entregues por alguém que estava por perto. A conta chamava-se @verdadecrua. E nela apareceu uma imagem que Isadora nunca tinha enviado para ninguém. Uma carta escrita à mão, onde falava do trauma com o pai, do medo de não ser amada e do dia em que pensou em desistir de tudo. A caligrafia era dela, a dor era dela. Mas como aquilo foi parar ali? A única pessoa que tinha acesso era Esther. Parte 4. Você confiou e foi isso que me deu poder. O celular de Isadora tremia nas mãos. Ela leu a carta digitada na conta anônima pela 5ª vez. Cada palavra, um espelho cruel, cada frase, um fragmento roubado da parte mais íntima dela. Aquilo não era só exposição, era humilhação. Ela olhou em volta. O pátio da escola parecia mais vazio, mais cinza, mais longe da realidade. Os rostos que a olhavam não tinham mais pena. Tinham sede de drama, de escândalo, de mais uma alma destruída em praça pública. Isadora correu, mas não desta vez para fugir. Correu até o laboratório de arte, onde Esther costumava passar o tempo sozinha. Abriu a porta com força. E lá estava ela, calmamente sentada, fones de ouvido, pincel na mão, como se o mundo não estivesse desmoronando lá fora. "Você foi." A voz de Isadora saiu mais firme do que ela esperava. Esther tirou os fones devagar, sem surpresa, sem pressa. "Eu disse que você não sabia quem eu era quando ninguém estava olhando." "Como você pôde? Por quê?" "Porque você acreditou que eu te impedia, e eu entendi mesmo. Entendi cada fresta do seu medo, cada centímetro da sua carência. Eu vi o que você queria, ser escolhida, ser salva. Mas ninguém pode salvar quem insiste em se afogar. Você se aproximou só para me destruir." "Não, Isadora. Eu me aproximei porque eu também sangro, mas eu sangro em silêncio. E ver você se fazendo de martírio, de vítima, como se sua dor fosse única. Isso me dava nojo. Você virou o espelho do que eu não queria ser. Então eu quebrei." Isadora caiu de joelhos. Não por fragilidade, mas por exaustão. Tudo doía, mas mais do que tudo, doía o saber que ela tinha aberto a porta e alguém entrou para roubar a sua alma. "Eu te amei", disse com a voz falha. Esther olhou, pela primeira vez, sem defesa. "E eu quase amei você também, mas amar exige ceder, e eu nunca soube fazer isso." Elas ficaram ali, duas meninas quebradas por dentro, cercadas por muros invisíveis que ninguém ensinou a derrubar. Mas o mundo não espera pela cura de ninguém. No dia seguinte, a conta foi excluída, mas o dano estava feito. Isadora ficou em silêncio por semanas. Esther desapareceu da escola. Alguns disseram que foi transferida, outros que foi internada,
mas ninguém sabia de verdade. Até que, meses depois, Isadora recebeu um envelope anônimo no correio. Dentro dele, uma única folha. Você é feita de vidro, mas também de faca. E eu sempre fui espelho. Assinado? É.